Weidman venceu o Bruno Blindado de forma polêmica, via dedadas nos olhos, e não satisfeito, comemorou e criticou o Bruno Blindado. Isso mesmo. Logo depois da luta, na entrevista, olha o que o Chris Weidman falou, que feio. Eu nunca vou questionar um lutador se ele está dizendo que levou uma dedada no olho, mas você não pode simplesmente cair toda vez que isso acontecer, como se algo estivesse tocando seu globo ocular. Ele me cutucou feio no olho uma vez, fiquei ali pensando se o árbitro iria dizer algo, mas não caí. Eu venho de uma formação no wrestling, é uma coisa parecida. Você não pode olhar para o árbitro se as coisas não estão indo bem. Eles não vão te ajudar. Às vezes isso vai contra você. Você tem que estar sempre pronto para se defender em todos os momentos. E ele caiu de novo. Não sei se ele estava procurando uma saída, mas você não pode simplesmente virar as costas e cair no chão toda vez que receber uma dedada. Eu estava no limite intenso, queria devorá-lo naquele momento. E ele concordou em me deixar devorá-lo. Às vezes você tem que ser capaz de morder o seu protetor bucal e ir com tudo. Eu acho que isso separa alguns caras realmente durões de caras não tão durões. Peço desculpas pelas dedadas no olho, mas também levei uma. Eu queria fazer isso? Não. Estou chateado por isso. Mas quando você luta com essas luvas pequenas, M acontece. É mais difícil você pensar que eu quisesse dedar o olho desse cara. Não foi intencional. Foi uma infelicidade. Mas já recebi diversas dedadas nos olhos também. Estou feliz por ter vencido. Péssima declaração do Chris Weidman. Vergonhosa. E isso mostra que o Chris Weidman não está nem aí. Ele fala que eu fico chateado, triste por ter dado a dedada no olho e vencido dessa forma. Não está, não. Porque o Chris Weidman, ele está, pelo contrário, orgulhoso de ter vencido, mesmo que de forma suja, porque aqui não foi uma vitória limpa. Não foi mesmo. Todo mundo viu e sabe. 4 dedadas nos olhos. Isso é um absurdo. Uma dedada já é algo ruim. Já é algo que o juiz já poderia tirar ponto. 2, com certeza, ele tinha que ter um ponto tirado. 3 e 4 porque foram no mesmo lance, aí, meu amigo, é algo que, sinceramente, não lembro de ter visto isso. Mas o que aconteceu? O Chris Weidman, como é Chris Weidman, um ex-campeão do UFC, um cara popular, queridinho dos americanos e lutando em casa, você acha que o árbitro ia ter peito para fazer o Chris Weidman ser punido e até, quem sabe, perder a luta dessa forma? Não ia. Mas aqui, o Chris Weidman, ele estava tão desesperado para voltar a vencer, porque para mim isso fica evidente quando ele critica o Bruno Blindado. Ou seja, o Chris Weidman é o infrator. Ele dá 4 dedadas no olho do adversário. Mas quem é o culpado não é ele que dá as 4 dedadas, e sim quem recebeu. Inacreditável a ótica do Chris Weidman. Logo ele que teve a perna quebrada por um chute defendido pelo adversário, ele desabou no octógono. Ele falar que quem recebe uma dedada não tem o direito de cair e reclamar porque é um golpe que não te deixa confortável você receber uma dedada no olho. Ele falar isso, que bizarro. E ainda falou que isso mostra que ele é um lutador corajoso e o Bruno Blindado não. Olha aonde nós chegamos. Para mim, sinceramente, o Chris Weidman aqui, com essa postura horrível durante a luta e, pior ainda, fora dela, comemorando essa vitória suja, mostra que ele está também virando um vilão. Que ele estava disposto a fazer de tudo, até vencer a luta por meios que não são legais. É o tipo de postura que você, como um fã do Chris Weidman, deveria até repensar. Que lutador é esse? Mas isso é algo que eu já falei e repito. Os lutadores da Serra Longo são conhecidos por esse tipo de postura. Eles são intragáveis, principalmente no auge. Agora, com uma vitória, olha o que eles estão fazendo. É esse tipo de arrogância. Como é que pode o Chris Weidman, com a maior cara lavada, vir aqui e falar que o Bruno Blindado que foi errado na história? O Chris Weidman minimiza essas 4 dedadas que ele deu no Bruno Blindado durante uma luta. É assim, você fica até abismado. Um ex-campeão do UFC sabe muito bem o que fazer e não fazer numa luta. Que raios ele estava pensando em lutar assim, ó, com os dedos abertos e indo em direção ao adversário. Eu tenho que dizer, cara, por pior que seja a fase do Chris Weidman, 39 anos, ele já estava pensando em se aposentar, ele não deveria se orgulhar dessa vitória. Ele está comemorando como se fosse uma vitória limpa, justa, quando não foi mesmo. Beleza, ele não queria se aposentar, ele queria mostrar que ainda pode ser competitivo, mas fazer isso e aí passando por cima das regras e tendo ali o árbitro conivente, nossa, sujeira tremenda. Aqui, para mim, teve, sim, uma importância clara da fama do Chris Weidman, de onde ele estava lutando. Ele foi favorecido e prejudicou, assim, o Bruno Blindado. E aí a culpa é também do Chris Weidman e do árbitro. Para mim, a postura do Chris Weidman foi tão feia no pós-luta quanto as dedadas que ele deu no Bruno Blindado. 4. Isso é algo que, assim, que você não vê acontecendo. É um termo forte, mas nessa luta aqui, o Chris Weidman foi trapaceiro e está se orgulhando. Onde já se viu
um ex-campeão do UFC. Ele estava desesperado e o Chris Weidman, ele também se mostra um daqueles lutadores veteranos que não consegue ser mais competitivo e aí, não querendo admitir que chegou a hora de dar adeus ao esporte, vai fazer de tudo para vencer e vencer de forma, repito, suja, porque sabe que o árbitro não vai ter peito para puni-lo. Eu tenho certeza, se fosse o contrário, se fosse o Bruno Blindado dando 4 dedadas nos olhos do Chris Weidman, essa luta já teria sido interrompida na segunda dedada. O Bruno Blindado teria o seu ponto deduzido. O Chris Weidman parece até que foi incentivado. Olha, Chris Weidman, eu sei quem você é, o seu peso no esporte. Então, faça o que você bem entender, porque eu estarei do seu lado e não vou reprimi-lo. Eu vou apoiá-lo até a sua vitória. Vitória feia, postura lamentável do Chris Weidman e do árbitro. E o coitado do Bruno Blindado, como é o lado menor da história, se ferrou por completo. O que vocês acharam desse posicionamento do Chris Weidman na luta em si e depois, que para mim foi pior ainda? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e inscrição no canal.